Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. Nesse vídeo aqui te contar que a diretoria colorada teve uma importante vitória na Corte Arbitral do Esporte. Lembra o CAS lá na Suíça? O Inter recebeu uma multa que deveriam ter pago lá do Universidade Serra Vallejo de $500 mil, dá quase 3 milhões de reais. Mas esse assunto ainda pode parar na FIFA, eu já te explico por quê. Antes, vamos aqui ó, pra tela do meu computador, tá aí ó, na sua tela, a tela da KTO, chegou a Liga do Milhão, já tá bombando, na verdade, a Liga do Milhão, né? Com Denilson Show e companhia. Presta atenção no seguinte ó, Brasileirão Série A, tá aqui ó, Inter e Ceará neste domingo às 11 da manhã. Tem o Odão, cara, olha isso aqui, Ceará vence com o Pedro Henrique marcando ou dando assistência na partida. Eu tô jogado no Odão, que é o seguinte, o Internacional vai estar vencendo no intervalo e no final do jogo com o gol do Rafael Borré, tá? Essa é a minha aposta principal. Mas deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui principal, vitória do Inter com ambos marcam ou sem ambos marcam? Não, vamos botar sem ambos marcam. O Inter vai vencer sem ambos marcam, 10%. Tá pagando 2, vou colocar 5 para sair com, deixa eu ver aqui, 11,05. Inter vence sem ambos marcam. Mas tem várias outras possibilidades aqui, tu pode colocar quantos, total de gols da partida, chance dupla, resultado correto, empate anula aposta, total de gols, gols do Ceará, como é que vai ser no intervalo. Cara, tem um monte de coisas e possibilidades na KTO. Sempre lembrando, é para brincar, é para se divertir, é para entretenimento, não me faz pocheca. Se quiser, na descrição do primeiro comentário tem o link. Gente, o Internacional, representado pelo advogado Rogério Pastel, conseguiu uma vitória importante na Corte Arbitral do Esporte. Vamos lá, entre 2021 e 2022, o Inter trouxe de Cali um atacante colombiano chamado Kevin Quiñones. Ele não jogou bem aqui, ele não foi nada demais, ele não conseguiu performar no Sub-20. Saiu do Inter e foi liberado de graça para a Universidade Serra Vallejo do Peru. E tinha um contrato que dizia o seguinte, se ele for vendido, 25% do atleta é do Internacional. Se ele encerrar o seu contrato, se ele romper o seu contrato, se ele tiver uma rescisão contratual, se eles perderem, não é assim, encerrou o contrato, perderem o contrato do jogador, o Inter teria uma indenização, porque senão é muito fácil, né? Imagina o seguinte, eu tenho 25%, aí o clube vende, ganha uma grana por fora e encerro, tô rescindindo com o Quiñones aqui, deu. O Inter diz, olha, se deixarem ele ficar sem contrato, $500 mil na conta do estádio Beira-Rio. E foi isso que aconteceu. Os caras perderam o contrato do jogador. Como eles perderam o contrato do jogador, o Inter disse, opa, eu tinha 25%, cara, não foi avisado, não foi nada, não foi rescisão como um acordo, pera aí, vem pra cá, eu quero receber $500 mil, quase 3 milhões de reais. Os caras obviamente contestaram, o Inter foi na Corte Arbitral do Esporte, ganhou e agora tá a seguinte situação. Ou eles pagam e mandam esta grana para o estádio Beira-Rio, ou o Internacional vai na FIFA e pede um transfer ban para a FIFA e que vai obrigar os peruanos a pagar, porque daí tu não pode escrever nenhum jogador e tudo mais. Aqui vem um ponto, lembra que o Inter sempre quando é dito, olha, o Inter deve do Thiago Maia, o Inter deve do fulano, Cicrano, Beltrano, as contas são muitas. O Inter sempre disse, olha, eu tenho contas a receber no Brasil e fora. Uma dessas de fora, pelo menos que eu sei, eu não sei de outra, tá? Mas é essa do Quiñones, que agora tem 3 milhões de reais, e tem também do David, que está jogando pelo Vasco, que acionou uma cláusula de compra pelo Vasco, dava mais ou menos 3 milhões de dólares. Essa cláusula, o Vasco paga uma primeira parcela, o Inter pega o Bruno Gomes, que também tinha um percentual do Vasco, e abate dessa primeira parcela, mas depois o Vasco entrou em recuperação judicial, e agora, velho, é recuperação judicial. É como se fosse uma empresa qualquer, até porque o Vasco tem um CNPJ e tudo mais, vai pagar em suaves prestações, quando pagar e se bobear vai lá pro final da fila essa situação. Agora fica bem mais complexa essa história. Gente, olha só, o Inter anunciou essa semana que renovou o contrato com o Vitinho, atacante colorado até metade de 2026 com base na normativa da FIFA. Pois é, o contrato do Vitinho com o Dinamo Kiev vai somente até metade de 2026. Pode acontecer com o Vitinho a mesma coisa que aconteceu com o Vitão, seu irmão mais velho, Vitinho e Vitão. O Vitão, que o Inter foi renovando, e aí acabou permanecendo com o jogador, estendendo o contrato e fica com ele de graça. Vitinho saiu daqui por quê? Coisa de 8 milhões de euros, mas já não estava performando lá no mercado
de Kiev já tinha sido emprestado antes de acontecer tudo o que aconteceu, pelo que eu lembro. Eu sei que ele não tinha confirmado. O Inter foi bem, tá? Em alguns momentos. E tá aí jogando. Se ele comprovar, se ele ficar bem até a metade do ano que vem, o Inter pode assinar um contrato mais duradouro com o Vitinho, que tá voltando aí de lesão. Deixa eu fechar aqui com a informação do repórter André Hernan. Todo mundo conhece, ex-Globo e tudo mais. Descobriu que o Portland Timbers dos Estados Unidos fez uma proposta de 8 milhões de dólares, arredonda aí para 45 milhões de reais, praticamente, para contratar o Wesley do Inter. Problema, desses 8 milhões de dólares, o Inter ficaria com 4, o Palmeiras com 4. E o Inter disse, esse negócio desse jeito não me interessa. Eu só faço se tiver 8 milhões de dólares apenas para os cofres do Inter, apenas para os cofres do Beira-Rio. Teria que ser, no mínimo, uma oferta de 8 para o Inter e depois se acerta com o Palmeiras. Cara, o Inter tem 50% do jogador, o Palmeiras 50%. O Inter paga 2 milhões de euros e aí teve toda aquela bronca com o Cruzeiro que estava cobrando, inclusive mandaram o Wanderson para pagar aquela conta e hoje não deve mais o Cruzeiro pelo Wesley, deve pelo Maurício, segundo o Cruzeiro, que também tinha uma parte do Maurício que o Inter vendeu para o Palmeiras e não pagou, mas o Internacional quer 8 de dólares apenas pela sua parte. E aí complica um pouquinho a negociação com o time da Major League Soccer lá dos Estados Unidos, o Portland Timbers da Major League. Eles teriam que, sei lá, no mínimo fazer o seguinte, paga 8 pro Inter e mais 4 pro Palmeiras, como esse Palmeiras vai pegar menos, e aí seria 12 de dólares, aí é um valor bem mais acima para um cara que já tá mais perto dos 30 do que dos 20, que é o caso do Wesley, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.